aula do violão. E estudando, e participando de programas, né, de televisão. Participei do tal do Mário Vendramel, que alguns, né, devem ter ouvido falar. Né? Então, toquei lá, né, participamos lá. Enfim, formei uma dupla sertaneja, eu e o Nilson. Né? A nossa dupla se chamava Realista e Sonhador. Eu era o realista, né? O Nilson era o sonhador. Aí depois eu saí da dupla, né? E entrou a Limir, um baita amigão meu também. Né? O Nilson, infelizmente, já faleceu. Né? E, enfim, e a gente lá vivendo aquela vida. E todo mundo pensava, né, gente? Quando eu chegava lá em casa, quando eu vinha das férias, ia lá para Londrina, Tamarana, os meus irmãos meus não acreditavam. Eu levava meus materiais, que a professora entregava no final do ano, todo o material, né? Caderno, bom, nas casas, os materiais em braille e tal. E eles achavam aquilo, nossa. E quando eu falei, então, que estava na 6ª série, 7ª, eles falaram, meu Deus, eu não cheguei nem na 3ª. Né? Porque os coitadinhos, né, gente, fazia 9 anos, já dá para trabalhar, vai para a roça. Né? Era assim, é triste, mas é isso. É triste mesmo. Né? E eu, graças a Deus, aí que tá, são coisas que a gente às vezes não entende, às vezes a gente reclama, mas vejam, plano de Deus. Se eu enxergasse o que eu estava fazendo, eu provavelmente teria sido um boiafim igual eles, e não sei não se não seria pior, porque como eu sou meio gordinho, eu acho que eu ia ter preguiça de trabalhar na roça. Bom, não sei se eu ia ser gordinho, talvez aí também não fosse, né? Não sei, são conjecturas que não tem como a gente. O que eu posso dizer é que valeu a pena eu ter ficado cego, por incrível que pareça, porque pelo menos eu vim para Curitiba, eu pude estudar. E sabe que né? está muito bem formado. Obrigado, né? Obrigado. E hoje a gente pode estar aqui num evento, né? Conversando com vocês, mostrando assim, gente, que quando a gente tem Deus, quando a gente deixa Deus conduzir, e aqui eu não estou falando de religião, tipo, tá falando, não, eu não estou falando de religião porque o objetivo não é, né, essa questão. A questão é mostrar assim que quando a gente depende da gente, a gente pode conseguir muitas coisas. Mas quando a gente depende de Deus, daí a gente consegue tudo. Né? Essa é uma ótima frase do Facebook, né? Quando a gente depende da gente. Obrigado. Mas não é, porque não é isso. Quando nós dependemos de nós mesmos, das nossas forças, né, de nós mesmos, a gente pode conseguir muita coisa, claro. Nós somos seres capazes, né? Nós temos uma certa autossuficiência. Mas nós não temos a onipotência, aí não, aí nós dependemos de Deus, né? Então quando a gente depende de Deus, a gente consegue muito mais. E assim que a minha vida foi acontecendo. Então, essa história da viúva aqui, de Elias, quando eu leio, eu lembro assim que, puxa vida, quanta gente também vive essa mesma situação, que as pessoas dizendo, não tem jeito. Aí vejam, aí eu fui lá, como eu falei para vocês, terminei a 8ª série, tive que aprender a andar na rua sozinho. E foi uma coisa assim curiosa, porque no primeiro ano que eu terminei a 8ª série, eu fui fazer magistério. E eu fui para o colégio Bagosa. Mas eu não sabia andar na rua sozinho. Então quando me levavam, eu ia. Quando não me levavam, eu faltava. E eu reprovei por falta aqui. Porque quando você depende dos outros, vai fazer o quê? Né? Eu vou reclamar, se me levasse, dava, senão não. E aí eu reprovei. Claro que eu aproveitei aquele ano. A dupla Realista e Sonhador foi lá para São Miguel do Iguaçu, nós participamos de um festival de música, né? Ficamos em 2º lugar, ganhamos uma medalha e um bom dinheiro, né? Então, fazer o quê? Era o que sobrou naquele ano, né? Daí, no ano seguinte, eu fui lá para o magistério do Colégio de Barbosa, aqui pertinho, que agora acho que não é mais o Barbosa, né? É aqui na Luiz Xavier, acho que virou o Ninter, virou, sei lá o que virou, né? Bom, mas aí as coisas foram acontecendo. Aí eu contei para vocês que quando eu comecei a aprender informática, que coisa! Quando eu comecei a aprender informática, o computador não falava. Não é como hoje. Né, Anastácio? Hoje o computador fala, hoje nós temos, né, uma série de recursos que naquela época, nós tínhamos uma impressora Braille, né, a impressora Braille imprimia um braillezinho tão feio, mas não era esse braille com qualidade que vocês estão olhando, não, era um braillezinho muito, como
como disse, Mais quebrava do que... não, era triste, mas era o que tinha, né, gente? Nós tínhamos um programinha chamado Clique que nós instalávamos, que pelo menos o teclado fazia tic, 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 pelo menos a gente sabia que digitou, mas só isso, né? Porque as letras não falavam não. Aí, por isso mesmo que aquela pessoa falou para mim, você coloca a minha mão no fogo se você vai conseguir. Ela era presidente de uma das nossas instituições. Tá? Então, se a presidente de uma das instituições não acreditava, então, gente, era impossível, né? Mas eu fui. E eu lembro que quando eu cheguei na Secretaria do Trabalho, comecei a fazer meus programas, no primeiro momento, os meninos falavam assim, vai lá brincar no computador, Clodo, porque eles não acreditavam mesmo que um cego pudesse fazer programas de computador. Mas aí as coisas foram se passando, até que depois eu comecei a trabalhar em março lá, e aí no mês de setembro, eu sou meio bocudo, né? Uma mulher falou assim, não, porque não é justo fazer isso na calculadora, não tem jeito do computador resolver isso. E eu bocudo, claro que tem, programação serve para isso. Pra que eu falei isso? Né? Tem jeito, Clodovil, então você vai fazer um programa para nós. Obrigado. Não, mas olha, e agora, né? Que medo, porque agora sim, gente, agora eu ia ser colocado no crivo ali, tipo, será que ele faz? Será que ele realmente pode? Será que realmente ele vai dar conta do recado? E eu vou dizer para vocês que eu me assustei muito, eu fiquei bastante amedrontado, porque eu também tinha medo. Porque naquela hora vem todas as palavras do não. Duvido que você vai trabalhar como programador. Ou vai brincar lá mesmo, porque trabalhar que é bom, você não vai conseguir mesmo. Vem todas essas, né? Vem todas essas negativas nessas horas. E aí você também fica, puxa, então será que vou mesmo? Né? Mas aí de novo eu digo, se fosse depender só do meu esforço, eu, sei lá, talvez eu conseguisse algumas coisas. Mas eu sempre fui uma pessoa assim, atuante, na questão assim, sempre tive Deus, né, em primeiro lugar, todo mundo sabe disso, né? Sempre toquei violão, né? Hoje, por exemplo, eu sou evangélico, mas quando eu era católico, eu sempre tocava violão nas missas, sempre ajudei, né? Porque não é religião, é Deus, né? Então, eu, por estar sempre com Deus na frente, né? Eu sempre falava, Deus, cuida de mim. E Deus foi cuidando de mim, gente. E eu consegui fazer o programa. E daí eu fui crescendo nessa área. E isso fez com que, mesmo em 1995, quando eu não ia mais conseguir ficar na secretaria, porque o estágio acabou, e daí depois que termina, não tem mais jeito de ser estágio. Ou você é concursado, ou você consegue um cargo comissionado, ou você infelizmente tem que sair, né? E aí eu tinha que sair. Eu peguei meus disquetinhos, na época não era pendrive ainda, era um disquete, né? Peguei aquele monte de disquete, né? Arrumando a minha gaveta, lá pegando os disquetes para levar para casa. Quando chega na porta lá da sala, duas moças, né? Clodoaldo, lembra aquele programinha que você fez para nós, de orçamento? Pois é, agora entrou mais um recurso do Tesouro que se chama FATCA, Fundo de Amparo ao Trabalhador, e nós precisamos que você coloque esse recurso no programa, porque não tinha. E aí eu falei para elas, puxa, mas eu estou acabando de ser, eu estou sendo mandado embora, porque o estágio acabou e não tem, eu não sou concursado, então eu estou indo embora. Resolvam aí. Agora não é mais comigo, né, gente? Não, mas quem que vai fazer os programas, porque... Não sei, tem que falar com a secretária aí, porque eu estou à disposição, mas o que eu posso fazer? Estou sendo dispensado, estou indo. Eu sei, gente, que as coisas foram acontecendo de tal maneira que eu consegui, na época, eu fui contratado pelo secretário, consegui um cargo de comissão, que juntamente depois com outro trabalho, eu estava trabalhando 2 empregos, né, tanto esse cargo onde eu era programador de manhã, e mais o emprego que eu tinha como professor à tarde, eu consegui juntar dinheiro para conseguir comprar minha casa própria. Né? Então, graças, né, ao talento que Deus me deu, lógico, de ser programador, né? E daí consegui e fui trabalhar. Até que chegou o dia da faculdade. Eu tinha feito um vestibular na minha vida, lá quando eu saí do Colégio Barbosa, não passei, porque para nós cegos o negócio é totalmente diferente, né? Porque na época, quando eu fiz o vestibular, eu escolhi o inglês, lógico. Eu tinha feito inglês de 5º a 8º, tinha feito inglês de 2º grau, então é óbvio que eu tinha que escolher o inglês. Porém, a gente que é cego, cheguei lá na prova, não tinha prova em braille. Era um cara lá. Aí eu falei, tá, e daí? Não era uma boca, não?
Agora você quer que eu responda qual alternativa, qual... É resultado, né, gente? Sei lá, devo ter zerado em inglês, sei lá o que deu. Né? E eu não consegui passar no vestibular. Daí fui trabalhando e tal, e no ano 2001, na verdade, dezembro de 2000, né, que na época o vestibular era em dezembro, enfim, teve algumas mudanças, né, depois. Fiz o vestibular de novo, né, em 2000, e na PUC e na Federal. E Deus abençoou, gente. Na PUC eu fiquei em terceiro lugar. E na Federal eu passei. Não foi em terceiro, né, mas passei. Né? E não era cota, viu, gente? Porque hoje, graças a Deus, a gente conquistou. Hoje tem cota. Mas na minha época não tinha não. Teve que ser no peito e na raça mesmo. Né? Foi feia a coisa, mas eu passei. Mas aí tem gente que fala assim, difícil não é entrar na faculdade, difícil é sair. Por quê? Porque para você sair, você tem que fazer todos os trabalhos, ler todos os livros, monografia disso, monografia daquilo, Bom, Deus me livre. E eu, gente, consegui fazer. Eu entrei no curso em 2001 e consegui sair em 4 anos, realmente, como mandava figurino, né? E a professora de espanhol, que muito amiga, foi maravilhosa, assim, ajudando na questão da acessibilidade, a professora Regina, ela parabenizou, esteve na formatura, falou porque, assim, muita gente entrou comigo. E eu saí e muita gente permaneceu lá, porque, como eu fui dito, difícil não é entrar, difícil é sair, né? E aí Deus foi encaminhando as coisas. Eu passei no concurso da prefeitura, né? Comecei a trabalhar com as crianças, e a minha diretora mesmo, depois veio e falou assim, Clodoaldo do céu, quando você chegou aqui na escola, eu pensei assim, esse núcleo é incrível. Eles me mandam um professor cego, a gente nunca viu cego na vida. E agora eu tenho... Claro que ela falou isso depois, que a gente já tinha intimidade, né? Óbvio, né? Não ia falar... Depois que eu mostrei também, né? Uma condição... Não vai dar conta do recado, não vai. Então, ela chegou, como é que me manda um professor cego? A gente nunca trabalhou com cego, me põe um cego aqui, eu vou ter que aguentar ele aqui na escola e sem fazer nada, porque, né? O que eu vou querer que ele faça? Né? E aí, eu sei dizer para vocês que eu comecei a trabalhar como professor de música, né, como eu toco, flauta, violão, cavaquinho, vários instrumentos. Acho que isso é um pouco meio de cego, né? A maioria dos cegos tocam bastante coisa, né? E aí, eu comecei a dar aula de música, depois eu fui dar aula de espanhol, já que eu sou formado, né, em letras portuguesas com espanhol. Trabalhei com espanhol lá durante 2 anos. Ainda mais naquela febre lá dos rebeldes, né? Então era uma novela, né? Meu Deus do céu, né? Meus alunos lá queriam toda hora que eu colocasse alguma coisa de música, né? Para eles poderem aprender, né? Em espanhol e tal, enfim, foi uma história. E depois eu passei a ser contador de histórias, né? Comecei a contar histórias na escola para as crianças, né? E fizemos um trabalho muito bom, fizemos teatro, fizemos concurso de poesia. Nossa, a gente tem assim, foi um bom trabalho. Até que depois de alguns anos, eu fui trabalhar dando reforço de matemática. Graças a Deus também tem sido maravilhoso. Porque, gente, eu penso assim, que nós professores, nós acabamos muitas vezes sendo generalistas. A minha formação é letras, português com espanhol. Então o que eu tinha que dar? Eu tinha que dar português, ou literatura, ou espanhol. E hoje eu sou professor de matemática. Mas por quê? Porque nós temos que estar pronto para tudo mesmo. Necessidade. Não é lógico, tem a necessidade aqui, estou ali. Né? A gente tem que procurar ser útil em todas as áreas. Até porque, ainda mais nós que somos cegos, né? As pessoas já têm a mania de achar que a gente não... Né? Que a gente já não consegue. Porque o detalhe, o Estado, os aposentados não tem novas contratações. Não existe. Não, a maioria Concurso dos não tem. gente que se aposentaram acabou. Né? Vai sair e não vai ter sair ninguém. e não entra outro no lugar. Né? Então a gente tem que... Então já que eu consegui entrar, eu tenho que provar que consigo, para que eu possa dar um bom exemplo, e se amanhã ou depois vocês também estiverem no meu lugar, eu tenha conseguido abrir portas para vocês. E assim também eu digo para vocês, nós, deficientes, temos que abrir portas uns para os outros. Né? E a gente vai abrir portas com as nossas atitudes e com a nossa capacidade. Agora, se a gente for ceguinho, chorão, reclamão, né? A gente vai fechar todas as portas possíveis, porque o pessoal generaliza. Só dou um exemplo. Eu, por exemplo, quando entrei na escola, comecei a ensinar macramê. Aí, ó. Depois passou para religião. Depois para apoio de matemática. E agora xadrez. Viu? E daí? Vou falar que não? Claro que sim. E o povo generaliza, porque só para contar uma experiência que eu tive para vocês.
Eu que não sou de beber, né? Não bebo, graças a Deus, né? O que aconteceu? Um dia eu fui numa lanchonete. Quando eu cheguei na porta da lanchonete, o cara, não, aqui pra você não tem nada não. Eu falei, como assim? Aí pra comer? Que isso? Eu fiquei abismado, né? Porque como que o cara nem me recebeu direito, já foi dizer, não, aqui não tem.